Fala pessoal, muito bom dia. Começando o Morning Call da Guide na parte de Equities agora, quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Mais um dia que teremos bastante notícias para debater aqui no nosso Morning Call. Primeiro porque temos bastante resultado saindo, então isso pode fazer preço ao longo da sessão. Mas também porque o noticiário começa a ficar um pouco mais calmo, né? Tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Temos algumas notícias positivas, enfim, governo também facilitando, né, dando andamento a algumas pautas bastante importantes, né, como assinando ali a autonomia do Banco Central. Ontem Bolsonaro de fato assinou e ficou, né, acho que apenas vetou 2 itens, enfim. Então é um noticiário bastante positivo, né? O próprio Beirute já comentou bastante sobre isso com vocês. O ministro de Comunicações, Fábio Farias, levou, né, também ao Congresso a proposta de privatização dos Correios, que para mim eu acho que todo mundo sabe que já passou da hora disso acontecer, mas precisava ter um andamento, né? E bom, agora estamos tendo esse andamento. Então, depois da troca no comando da Petrobras, que pegou, né, o mercado de surpresa e trouxe todo aquele mau humor para a bolsa, o presidente ele basicamente tirou com uma mão, sinalizou para os caminhoneiros, né, que seria essa a intenção de estar ao lado deles, deixando a perspectiva, né, de repente de uma greve dos caminhoneiros ficando para trás, ao mesmo tempo em que logo depois entregou ao mercado algumas medidas liberais que trazem um bom humor, né, como também essas duas que eu acabei de citar. Mas a MP da privatização, entre aspas, né, da Eletrobras, que na verdade vai ser uma capitalização, temos que ver se vai ter andamento, mas de fato são 3 notícias positivas que vieram um pouco depois dessa substituição. O aceno ao Paulo Guedes, né, voltando a falar que o Guedes é uma âncora no seu governo, enfim. Então o noticiário fica um pouco mais tranquilo nesse sentido, né? Ontem as bolsas, né, aqui no Ocidente tiveram performances bastante positivas. Você pega, né, a madrugada tinha sido fraca no mercado asiático, reflexo da preocupação quanto à redução da liquidez, né, no mercado chinês, mas no Ocidente a grande maioria das bolsas fecharam no campo positivo, né, Dow Jones renovou máximas históricas, por aqui o Ibovespa ganhou 0,38, fechando a 115.668 pontos, e o destaque positivo, né, permaneceu sendo as companhias exportadoras. Então, quando você olha a abertura do índice, bastante curioso, né? As mineradoras, siderúrgicas, os frigoríficos, petrolíferas, papel e celulose, WEG, todas as empresas que estão bastante ligadas, né, à exportação subiram. Então, obviamente que traz de fato, né, um viés positivo para o setor, é o que a gente tem batido na tecla desde o começo do ano, né? É de fato o segmento que mais deve se beneficiar com o câmbio nesses patamares, o super ciclo de commodities, e permanece assim pelo menos até o dia 25 de fevereiro, né? Essas companhias são os grandes destaques da Bolsa Brasileira. Já o petróleo, né, manteve um rally de alta, disparou na sessão de ontem, ainda como reflexo, né, dos problemas climáticos no Texas, após divulgação de fracos dados de produção efetuados pelos Estados Unidos ontem, e por conta do problema climático do Texas. Volto a repetir, isso é algo que a gente tem que manter no radar. Já as empresas que realizaram um IPO recentemente, né, a Melius, Bemob, Neogrid, Aeris, todas elas voltaram a disparar. Quanto a vacinas, tivemos algumas notícias importantes. A vacina contra a Covid-19 de uma dose apenas da Johnson Johnson é eficaz e segura, segundo os especialistas do FDA, que é o órgão regulatório dos Estados Unidos, para quem não sabe. Dória confirmou o toque de recolher no estado de São Paulo das 23 da noite, né, obviamente, das 11 da noite às 5 da manhã, entre os dias 26 de fevereiro e 14 de março, ou seja, a partir de amanhã, então, não podemos ficar fora de casa, pelo menos aqui no estado de São Paulo, após as 11 da noite, tá? Não sei na prática como que isso funciona, se as pessoas vão ser presas, multadas, se vai ter um controle rigoroso quanto a isso. Bom, Pazuello disse que comprará vacinas da Pfizer e da Janssen se o Congresso flexibilizar a responsabilização. Por mais que, né, tenha chegado a um acordo, a Pfizer tenha conseguido, né, aprovação, a primeira aprovação, na verdade, de vacina aqui no país, né,
com a Anvisa, não sendo de uso emergencial, né, sendo uma aprovação de fato, mas ainda tem então esse desgaste entre o governo e o Congresso, vendo, né, quem deve ser responsabilizado em caso de algum problema com a vacinação. Enfim, o mundo todo utilizando a vacina e a gente segue com esse imbróglio por aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre hoje, né? As bolsas, a abertura da sessão de hoje, temos uma abertura positiva na grande maioria das bolsas europeias, tá? Então, um viés positivo de fato que vem ali do continente europeu, enquanto nos Estados Unidos a gente volta a rever o cenário dos últimos dias, na verdade, né? Um cenário onde o Dow Jones sobe, né? Ontem, como eu disse, bateu suas máximas históricas. Já ao mesmo tempo aqui a performance da Nasdaq um pouco mais fraca, né? A gente reforçou ao longo dos últimos dias que a elevação dos yields dos treasuries norte-americanos desincentiva o investimento em empresas que dependem bastante, né, de crescimento, aquelas empresas com índices, né, de crescimentos maiores, que é o caso das empresas de tecnologia. Então, seguimos vendo uma migração de investimentos, né, do segmento de tecnologia para as empresas de value investing, né, que são mais aquelas que são ligadas ao Dow Jones, que tem mais exposição também às commodities, enfim. Então é isso que a gente volta a ver nos futuros sendo negociados nessa manhã. Ontem à tarde o Jeremy Powell voltou a reafirmar que a inflação pode ter volatilidade à medida que a economia reabre, né, e a demanda aumente, mas disse não esperar que a inflação fique excessivamente forte e que o Banco Central americano tenha as ferramentas para combatê-la caso necessário. Bom, quanto a commodities, né, o minério de ferro subiu, posso adiantar isso no exterior, eu não estou com o valor aqui exato, mas subiu lá na Ásia, enquanto o petróleo Brent subiu 0,3 subia, né, nessa manhã lá nos Estados Unidos, nas negociações dos futuros nos Estados Unidos, está sendo negociado a $66 o barril. Bitcoin oscilando próximo da estabilidade, ali no patamar de $50 mil a cripto. E, bom, vamos falar então sobre as notícias corporativas, afinal é para isso que estamos aqui, certo? Sobre notícias corporativas, depois eu vou falar sobre os resultados, tá? Mas vamos começar falando sobre notícias corporativas aqui. Tivemos ontem, como eu disse, o Bolsonaro entregando o PL da privatização dos Correios, né? Um projeto de lei que define o marco regulatório do setor postal e acaba com o monopólio dos Correios, abrindo caminho para a privatização do estatal. E sabemos que temos muitas empresas na Bolsa que se interessam pelos Correios, né? As empresas de e-commerce se interessam pelos Correios, empresas de logística se interessam pelos Correios, mas tudo depende, é óbvio, do formato, né, de como que será fatiado os ativos dos Correios, ou se essas empresas terão que levar a totalidade, todos os ativos juntos, e a gente sabe que tem muito ativo ali que é extremamente deficitário, né? Então essa é a grande preocupação e isso pode ser um determinante na quantidade, né, na demanda do setor privado pelos ativos dos Correios. Bom, segundo o secretário especial de desestatização, desinvestimentos e mercados, a expectativa é que a oferta de ações da Eletrobras aconteça em torno de 2 semanas antes do Natal desse ano, tá? Então, notícia da Arco Advice, como eu disse, né, é algo distante, é uma notícia positiva, mas é muito distante. A gente sabe como Brasília funciona, isso pode, né, ser postergado infinitamente. O BNDES embolsou 11 bilhões de reais com vendas das últimas ações que detinha na Vale. Então a gente começa a ver, né, essas 3 notícias que eu disse, de fato a máquina pública enxugando sua participação no mercado, né, o que é extremamente positivo. A TIM planeja concluir migração de clientes da Oi no final de 2022, no fim do ano que vem. O Banco Pan confirmou em fato relevante que a Caixa Par, braço de participações da Caixa Econômica Federal, estuda vender as ações ordinárias do banco. A informação foi revelada ao mercado na terça-feira, tá? A JSL anunciou a compra da Rodomeu, transportadora de cargas de alta complexidade, por 97 milhões de reais. O Grupo Pão de Açúcar deve iniciar em março a venda no Mercado Livre. Será a primeira parceria do grupo de varejo com a plataforma de comércio eletrônico local, né? Tendo em vista que antes o Pão de Açúcar utilizava apenas o James, que é aquele serviço de delivery próprio, né, da companhia.
A Ambev fechou um acordo com a NBA para transmitir jogos de basquete da liga nos canais digitais da Budweiser no Brasil, né, no momento em que as fronteiras entre as marcas e seus canais de distribuição estão cada vez mais tênues. Então, basicamente, e se eu não me engano, começa hoje com um jogo do Dallas Mavericks, não lembro contra quem, talvez contra a Filadélfia. Então você vai poder entrar lá nas redes sociais da Budweiser, Facebook, qualquer lugar, e vai conseguir assistir ao vivo o jogo. Eu achei ótimo, eu que gosto de NBA. Há pouco tempo atrás também o UFC fechou um acordo com o TikTok, você vai conseguir assistir as lutas do UFC diretamente no TikTok. Essa revolução tem me agradado bastante. Essa é a minha conclusão e minha opinião como usuário, né, usuário de conteúdos de streaming para esportes. Bom, vamos lá então, vamos comentar sobre os resultados, né? Eu sei que vocês querem ouvir, na verdade, sobre os resultados de Petrobras, resultado de Ambev, enfim. Então vamos falar sobre eles. Temos o resultado aqui, né, de Petrobras, começando a falar sobre no quarto tri de 2020 com um lucro de aproximadamente 60 bilhões de reais, né? Resultado 600 e poucos % acima do mesmo período de 2019. Mas cuidado, tá? Muito cuidado. Quando você olha esse tipo de notícia, os olhos brilham, né? Eu sei que os olhos brilham muito, todo mundo fica impressionado, mas vale ressaltar, a empresa tinha feito impairments nos 2 primeiros trimestres desse ano e teve uma reversão dessas impairments. Então esse lucro ele é extremamente inflado, tá? Não é o lucro verdadeiro, digamos assim, dos resultados de Petrobras. Quando você tira da conta, né, as impairments efetuadas no período, alguns outros ajustes, tá? O resultado veio acima, continuou vindo acima das expectativas do mercado, mas não dessa proporção como foi, né, manchete na noite de ontem. Na noite de ontem, né, as manchetes Petrobras vem com um lucro 3.000% acima das expectativas do mercado, né, o EBITDA explodindo, mas calma. Tá? Você tem que olhar o ajuste, porque nem sempre essas manchetes colocam isso na conta. Mas de toda forma, mesmo com os ajustes, tá? O resultado veio de fato acima das expectativas do mercado. Teve também reversão cambial, né? A empresa que possui alta exposição a dólar, então teve uma redução do dólar no período e obviamente tem a reversão positiva. Tudo que aconteceu nos outros trimestres foi o movimento contrário, né? Então de impactos não recorrentes. E isso a gente tem que tirar da conta na hora de analisar, né, de fato o resultado da companhia. Mas sim, o resultado foi bom, tá? Um resultado onde o próprio Castelo Branco, né, tinha esperado a divulgação para conseguir utilizar como uma carta, né, de substância na permanência da companhia, mas não vai acontecer, né? Até o Joaquim Silvio Luna, o general indicado para o cargo de CEO da Petrobras, disse em entrevista, né, que vai manter o foco na austeridade, mas vai elevar a previsibilidade de preços e transparência. Basicamente, né, assim, essa parte da previsibilidade dos preços é o que preocupa o mercado, tendo em vista que a gente não sabe exatamente como isso será feito, né? A partir do momento que ele demonstrar, a previsibilidade dos preços será feita através de um fundo, que nós vamos, né, quando o preço do petróleo sobe, nós vamos subsidiar o combustível, quando cai, a gente vai pegar esse valor e pôr no fundo. É isso que é difícil de acreditar, né? O preço do petróleo caindo e a gente mantendo fixo, né, o preço do combustível para pegar essa diferença e ficar enviando ao fundo para depois subsidiar quando subir. A gente sabe que quando isso acontecer, vão vir as políticas, né, populistas, vamos diminuir o preço do combustível, o caminhoneiro vai ficar feliz e depois volta tudo ao normal. Mas é isso, tá? O que mais temos? O EBITDA somando 47 bilhões de reais, né? No quarto tri também, alta de 29% em relação ao mesmo período do ano passado. Receita líquida, né, somando 75 bilhões no período, uma queda de 8,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. E uma notícia bastante positiva, né, a empresa também informou que na quarta que assinou com a SPE Miranga, a subsidiária integral da Petro Recôncavo, o contrato para a venda da totalidade de sua participação em 9 campos terrestres de exploração e produção na Bahia por 220 milhões de dólares. Tendo em vista o tamanho da Petro, é um valor pequeno, mas de toda forma segue mantendo, né, o processo de reestruturação e desinvestimentos propostos pelo
Castelo Branco, que é obviamente super positivo, tá? Legal, vamos falar então agora sobre o resultado de Ambev. Resultado de Ambev, bom, a companhia apresentou lucro líquido no período de 7 bilhões de reais, né? No quarto trimestre de 2020, então uma alta de 50% em relação ao ano anterior. Vendas líquidas atingiram 18 bi e meio, acima das estimativas que a Bloomberg possuía. A empresa disse, né, que enfrentará em 2021 impactos significativos no câmbio, tendo em vista, né, tanto a pressão quanto as commodities. Vocês sabem bem como o preço do milho, né, tem subido bastante aqui no mercado doméstico e também no mercado internacional. Com o câmbio elevado também a importação de alumínio fica mais caro, o que prejudica margens, né, para as companhias do setor. Então é um ano bastante desafiador para a Ambev, né? Com certeza vai ser um ano de margens bastante pressionadas, principalmente margem EBITDA bastante pressionada, tá? Bom, a empresa ainda revelou, né, que o volume de vendas de cervejas no Brasil cresceu acima de 10% entre janeiro e o final de fevereiro de 2021, então já mostrando um pouquinho, né, do futuro, obviamente que é o movimento que a empresa faz para, né, trazer um bom humor para os seus ativos aqui, com um viés já olhando, né, para o futuro e não só para esses dados que, querendo ou não, já são passados, né? A gente já tem 2 meses, praticamente 3 meses desde quando esses resultados foram de fato fechados, né, dezembro do ano passado. Bom, o que mais, hein? De acordo com a companhia, as bebidas, os resultados foram impactados positivamente por 4,3 bi de créditos tributários extemporâneos, né, decorrentes da decisão do STF de 2017 pela inconstitucionalidade da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, o que tem atingido muitas empresas, né? Então é mais um reajuste. Quando a gente vê os resultados sendo divulgados e as manchetes nos sites, é importante olhar o resultado, tá, pessoal? Só a manchete não esclarece o que aconteceu. Então o resultado de Ambev também possuiu bastante ajuste que acabaram inflando os números da divulgação. Em linhas gerais, tá, eu achei um resultado bom, tá, mas também não é um resultado que me faz brilhar os olhos, tá, um pouquinho acima em algumas linhas do consenso, mas já demonstrando que 2021 vai ser um ano bastante difícil para a companhia. Então ficar atento, tá? Quando a gente vê as divulgações é importante prestar atenção nesse tipo de informação. Bom, quanto aos outros resultados, tá? O Trapar, por exemplo, eu convido vocês a acessarem a AS Brasil, também a STT, os nossos relatórios a gente vai mandar ao longo do dia no Telegram, tá? Porque de fato não vai ter como eu passar tudo para vocês, é muita informação, não dá tempo de ver todas as divulgações logo cedo, mas podem ficar tranquilos que a gente vai mandar no Telegram ao longo do dia, tá? Quanto a notícias de ofertas, tivemos que a CVM indeferiu o pedido de IPO da Pascoaloto e a LiveTech da Bahia, né, que opera com tecnologia wireless e de segurança predial eletrônica, solicitou nesta semana o registro para sua oferta pública de ações. Uma coisa que eu destaquei no resultado de Petrobras e que de fato é bastante positivo é que o Conselho de Administração da empresa aprovou o pagamento de dividendos no valor de 10,3 bi, tá? Equivalente a praticamente 79 centavos por ação ordinária e preferencial. O pagamento será feito no dia 29 de abril. Então é um pagamento expressivo de dividendos, essa notícia sim é bastante positiva, junto com as declarações do Silvio Luna de que vai manter a austeridade na companhia, certo? Vamos ver então só a abertura do índice futuro nesse momento. Índice futuro nesse momento em queda de 0,15, tá? 0,13. Sendo negociado a 115.800 pontos, enquanto o dólar sobe 0,5% a 5,43. Bom, essas são as principais notícias do dia então, pessoal. Vamos encerrando o Morning Call por aqui. Obrigado pela presença de todos. Até mais tarde. Tchau, tchau.